Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo sobre endometriose. Eu sou Eduardo Schor, sou responsável médico pelo canal endometriose.med.br. Sou também professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e coordenador do setor de endometriose desse serviço. Eu estou aqui para falar com vocês sobre um dos principais pontos relacionados à doença. Um grande buraco, uma grande falha que existe em relação à endometriose, que é o diagnóstico. Como todos devem saber, o diagnóstico é extremamente tardio. Entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo e início do tratamento para endometriose, esse tempo é de 5 a 7 anos. Isso não é um problema da saúde pública brasileira. Tem trabalhos suecos, ingleses, canadenses, norte-americanos que reportam a mesma demora. E por que isso acontece? Vamos tentar identificar onde está o problema. Eu costumo falar para as pacientes, e todas as pacientes que eu atendo, ou aqui no consultório, ou no ambulatório de endometriose da Unifesp, reportam a mesma coisa. Doutor, eu tenho cólicas importantes há anos. Nunca me dei conta que poderia ser endometriose. Nunca ninguém me falou que poderia ser endometriose. Tá bom, por que isso acontece? Eu falo para as pacientes que o problema está nos dois lados da mesa. O que isso quer dizer? O lado de lá da mesa, onde está a paciente, ela representa a população geral. E aqui, no meu lado da mesa, eu represento os colegas ginecologistas. Então vamos discutir um pouquinho cada lado do problema. População geral. Por que demora para ter noção de que o que ela sente pode ser uma doença? Porque existe um conceito geral de que cólica menstrual é normal. Que mulher nasceu ou foi feita para sentir dor quando menstrua. E está errado. Aí a coitada com cólica, ela começa a se queixar que está prejudicando a vida dela, está intensa a cólica, ela não quer sair para se divertir, ela não vai para a escola ou volta, no serviço a mesma coisa. Então esse conceito está equivocado. A gente precisa levar cada vez mais informações de que cólica menstrual pode ser endometriose. Tem que procurar ajuda, procurar um profissional que saiba distinguir uma cólica normal de uma endometriose. E o outro lado da mesa. Qual é o problema aqui, dos colegas ginecologistas? O não conhecimento da endometriose, o pouco conhecimento sobre os sinais e sintomas da doença, e não pensar frente a uma jovem com esse tipo de queixa, de cólica importante, que prejudica a qualidade de vida, não pensar em endometriose. A mesma jovem que chega relatando que ficou durante anos sentindo dor e ninguém falou para ela que poderia ser uma doença, ela fala que passou em 3, 4, 5 colegas ginecologistas e ninguém falou que poderia ser endometriose. E aí o diagnóstico não foi feito. Até que um dia, ou ela passou no ginecologista que conseguiu identificar aqueles sintomas como sendo endometriose, ou ela foi procurar na internet e se identificou com algumas situações
de cólica relacionadas à endometriose. Então, nós temos dois lados de um problema. Como é que a gente resolve? Primeiro lado, levando informação sobre a doença, sobre cólica menstrual, sobre o que pode ser a cólica menstrual, o que pode ser a dor na relação sexual. E aí, cada vez mais, as pessoas vão identificar em uma mulher que tem uma cólica diferente, importante, a possibilidade de endometriose, a possibilidade daquela cólica ser uma doença. E esse tipo de informação, como que a gente consegue levar? Divulgando em redes sociais, informações sérias, científicas, não simplesmente visando o marketing pessoal, de vários profissionais fazem isso, mas com o objetivo de divulgação da doença. Isso é tratar endometriose de uma forma séria. Eu venho fazendo isso já há algum tempo, por meio dos canais de mídia social, por meio do site de endometriose e agora com esse novo canal do YouTube. Bom, e como é que a gente consegue atingir o outro lado da mesa? Durante 3 anos eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose. Meu mandato acabou agora em 2022, no final. E um dos principais objetivos da diretoria, da qual eu era presidente, era levar a informação sobre endometriose para os colegas médicos país afora. Por meio de eventos, foram feitos vários eventos em diversos locais do país, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, várias outras cidades. Divulgação em mídias sociais e em site direcionadas para médicos. Dessa forma a gente procurou atingir o outro lado da mesa. Tem muito trabalho ainda para ser feito. Devagarzinho a gente vai tentando chegar atrás do objetivo maior, que é divulgação total da endometriose, da cólica como sendo uma doença. Atualmente, as duas coisas estão divididas, são distintas. Tem aquela mulher que sabe que tem endometriose, recebeu o diagnóstico de endometriose e vai se tratar de endometriose. Tem aquela outra mulher que tem cólica importante, cólica forte, prejuízo da qualidade de vida pela cólica e não sabe que as duas coisas podem estar juntas. Vamos tentar juntar tudo isso em uma informação adequada para todas vocês. Bom, tudo bem, mas como é que a gente faz o diagnóstico da doença? Divulgado em vários locais, existem exames de sangue, exames de imagem, laparoscopia e exame clínico. Eu vou detalhar um pouquinho cada um deles. Exame de sangue. Isso é um problema. O mais utilizado, e infelizmente alguns colegas ainda utilizam esse exame, é o CA-125. Provavelmente muitas de vocês já ouviram falar ou já receberam pedido para dosar o CA-125. A filosofia é, quando tem endometriose, ele aumenta. Isso é verdade? Isso pode ser verdade. Porque abandonamos o CA-125 como um marcador ou um exame de sangue para identificar aquelas mulheres que têm a doença. Porque a sensibilidade dele é muito baixa. O que é a sensibilidade? A sensibilidade é o poder de dar positivo em todos os casos da doença. Isso não acontece. A sensibilidade do CA-125 é abaixo de 40%. Tentando explicar de uma forma mais clara, de cada 10 mulheres com endometriose, apenas 4 vão ter o CA-125 positivo. O que é ruim. Pense um pouquinho comigo. Se o médico pediu o CA-125, é porque ele está pensando em endometriose.
CA-125 não faz parte da rotina ginecológica de ninguém, e muito menos de jovens. Então, se ele pediu, ele está pensando. Aí tem 60% de chance do exame vir negativo. Aí ele para pensar, será que é, será que não é, vou esperar mais um pouco, vou repetir a dosagem, e perde a chance do diagnóstico. Então ele foi abandonado. Não se pede mais o CA-125, ele não serve para nada. Então essa forma de diagnóstico foi abandonada. Segunda possibilidade de diagnóstico. Exame de imagem. E aí é importante. Também é divulgado, Brasil afora, que uma ressonância magnética ou um ultrassom com preparo intestinal, ele dá o diagnóstico de endometriose. Esses dois exames de imagem são fundamentais quando você tem o diagnóstico e vai programar o tratamento, mas não para o diagnóstico. A intenção é fazer o diagnóstico cada vez mais cedo. Diagnóstico precoce tem uma série de implicações que eu vou comentar a seguir. A ressonância e o ultrassom com preparo intestinal não pegam doença inicial. Só pegam doença quando ela já está um pouquinho avançada. E aí, o meu dedo, um exame ginecológico, já é capaz de identificar. Então, parar com essa ideia de que toda jovem com cólica tem que fazer uma ressonância magnética ou um ultrassom com preparo intestinal. Não tem. Não precisa. Para o diagnóstico. Então, também está descartado o exame de imagem. Depois a laparoscopia. Tem muita gente que ainda acha que a laparoscopia é a única forma de ser feito o diagnóstico da doença. Está errado. Isso acontecia há 35 anos atrás. Existia a chamada laparoscopia diagnóstica. A mulher tinha dor, ninguém sabia o que era, fazia uma laparoscopia para tentar ver o que tinha de errado naquela pelve para dar dor. Aí se observava alterações na pelve, fazia uma biópsia, encaminhava para estudo anatomopatológico e vinha o resultado endometriose. Tudo bem, dá o diagnóstico? Dá, mas se fez uma cirurgia para chegar até essa palavra endometriose. Hoje em dia isso foi completamente abandonado. Não existe mais laparoscopia diagnóstica. A laparoscopia tem papel fundamental no tratamento da doença, não como diagnóstico. Também foi abandonado. Aí vocês podem perguntar, então o que a gente tem hoje para poder dizer que aquela mulher tem a doença? Temos a história clínica, o exame ginecológico, ou seja, uma consulta médica ginecológica detalhada, bem feita, onde a gente vai escutar a paciente e identificar endometriose ou não. Toda cólica dessa intensidade, como eu mencionei um pouquinho atrás, abre o nome endometriose desse tamanho na nossa cabeça. A gente não pode abandonar esse nome até descartar completamente a doença. Bom, aí vocês podem me perguntar, mas toda mulher que tem cólica tem endometriose? Não, obviamente que não. Para identificar aquelas que têm a cólica da doença e as outras que têm uma cólica normal, quando eu vou dar aula, seja na faculdade ou em congresso, eu uso esse tipo de exemplo. Cólica normal. Ela menstrua, tem dor, toma uma medicação, a dor melhora ou passa e ela vai tocar a vida. Vai trabalhar, vai sair com as amigas, vai para a escola, para a faculdade e assim por diante. Eventualmente de noite toma outra medicação, acabou. A cólica da endometriose é completamente diferente. Como que a gente identifica? Eu falo, os médicos e vocês. Acordou menstruada,
tomou uma medicação, melhorou um pouquinho, na hora do almoço toma outra medicação que está incomodando. De noite, eventualmente, outra. Com o passar do tempo, essa cólica vai piorando ou vai aumentando a intensidade da dor. Depois de um tempo, ela toma uma medicação, aí 2 horas depois toma outro tipo de medicação, vai tomando cada vez mais remédio, depois põe bolsa de água quente. Com o passar do tempo, essa cólica se torna incapacitante. Ela deixa de sair final de semana, quando pode, ou ela falta no trabalho, ou ela deixa de ir na escola, deixa de ir na faculdade, ou eventualmente até vai, mas não vai da mesma forma do que se não tivesse cólica. Ela vai incomodada. A cólica diminui a qualidade de vida da mulher. Essa é endometriose até que se prove o contrário. Então, é relativamente fácil identificar. O que não pode acontecer é a mulher que tem esse tipo de cólica forte, intensa, que prejudica a qualidade de vida, ficar recebendo considerações como, não, é manha, faz parte, quando você casar vai passar, tenta resolver de alguma forma. Não pode. É endometriose. Então, ao invés da mulher receber esse tipo de consideração, ela tem que receber outra. Opa, essa cólica aí está diferente. Vai conversar com o seu ginecologista e veja se não pode ser endometriose. Provavelmente é. Quase com certeza é. O diagnóstico hoje, ele é feito numa consulta ginecológica bem feita. É a melhor, talvez a única forma de diagnóstico da doença. Bom, o que mais? Tem mais coisa? Tem. Dor na relação sexual. Da mesma forma que mulher não nasceu para sentir cólica numa intensidade tão forte, relação sexual não foi para doer. Tem alguns diagnósticos, outros além de endometriose, que podem ser responsáveis pela dor da relação, mas cabe ao médico saber quais são e saber identificar. Isso é fácil. E como que é essa dor na relação sexual? Ela é profunda, lá no fundo, e ela também, da mesma forma que a cólica, ela é progressiva. Ela vai piorando com o passar do tempo. Começa com certo desconforto, depois vai para dor na relação, ela acaba achando alguma posição que dói menos, então ela vai se ajustando à dor, depois ela não consegue mais, dói em qualquer posição, e no final ela passa a evitar a relação sexual, com todos os problemas conjugais, sociais, de autoestima que isso traz para a mulher. Então, isso tem que ser resolvido também. Eu costumo dar o exemplo que todo mundo tem uma areazinha no cérebro que fala, se você vai fazer uma coisa que dói, não faça. Isso é inconsciente. Quando a gente liga o fogão e vem a chama, eu não vou enfiar a mão em cima, porque eu sei que vai queimar e vai doer. Mas eu não penso, não vou enfiar a mão porque vai doer. Eu não coloco. A relação sexual funciona da mesma forma. A areazinha do cérebro fala, não tenha relação sexual porque vai doer. Primeira consequência disso, a libido despenca. Ela deixa de ter vontade de ter relação. Isso tudo é inconsciente e é extremamente explicável por esse mecanismo cerebral. E no cotidiano, costumo escutar diversas outras coisas. Também diminuição de libido, o marido, o namorado fica achando que tem outra pessoa envolvida ou que perdeu o interesse. É complicado. Nós temos que saber lidar com tudo isso. Da mesma forma, isso é importante, que tem uma areazinha que fala para não fazer, tem uma areazinha, se você vai fazer, se proteja.
como que a mulher se protege da relação sexual, da penetração. Ela contrai toda a musculatura de assoalho pélvico para tentar impedir a penetração. Isso acontecendo em longo prazo traz alterações da musculatura de assoalho pélvico que podem fazer com que a dor seja pior ainda e mesmo após o tratamento da endometriose, isso persista. O que fazer? Tratar a fonte, a causa da dor da relação, que é a endometriose. Tira a endometriose. Isso aqui vai continuar. Ele não sai junto com a endometriose. Ficando o espasmo muscular, ponto gatilho, eu preciso tratar. Quem trata muito bem isso é uma fisioterapeuta pélvica. Tratando, vai se restabelecer a qualidade de vida sexual. E qualidade de vida sexual faz parte de qualidade de vida como um todo. O que mais pode dar um sinal de endometriose? Durante a menstruação, com frequência aumenta o hábito intestinal, ela vai mais vezes ao banheiro evacuar. Chega até, tem mulheres que têm diarreia. Por que isso acontece? Porque a endometriose dói. Aquele tecido que está fora do útero, quando a mulher menstrua, ele, entre aspas, menstrua também. Isso não quer dizer que ele sangra e que a barriga enche de sangue. Não. Na menstruação, essas células que estão dentro do útero normalmente produzem uma série de substâncias pró-inflamatórias. A intenção dessa produção é fazer com que o útero contraia e a menstruação escoe com mais facilidade. Só que aqui, no local errado, fazendo substâncias inflamatórias, isso vai levar a dor. Também, essas substâncias inflamatórias banham o intestino. Porque na barriga da gente está tudo junto, não está separadinho uma coisa em cada lado. Banhando o intestino, isso torna o intestino inflamatório. Inflamado. Inflamado aumenta a contratilidade intestinal, a peristalse, como a gente chama. Isso aumenta o hábito, eventualmente até a diarreia. O que acontece também? A barriga incha, distende. Então, aumento de hábito intestinal durante o fluxo menstrual e distensão, inchaço abdominal, mais um dado que fala a favor da doença. Então, na consulta ginecológica, juntando todo esse quebra-cabeça, ela já sai com o diagnóstico da doença. Esse é um grande objetivo. O diagnóstico seja feito cedo. Não que leve anos. Esse tempo todo que a mulher leva para chegar ao diagnóstico e começar o tratamento, primeiro, leva a uma deterioração importantíssima na qualidade de vida como um todo e qualidade de vida sexual. Que fica mais complicado ou mais trabalhoso reverter, mesmo tirando a endometriose. Então, temos que procurar evitar que isso aconteça. Outra consequência da demora no diagnóstico: a doença evolui. Endometriose pode, e na grande maioria das vezes é, uma doença progressiva. Eu perdi a chance de fazer diagnóstico quando ela tinha um pouquinho de endometriose, eu vou fazer quando ela tem muita endometriose, esparramada pela pelve inteira, eventualmente no intestino. Então, não podemos deixar isso acontecer. E o tratamento dessa endometriose é muito mais difícil, seja cirúrgico ou com medicação. Tem muito mais risco e por final, tem um prognóstico de gravidez espontânea muito diferente de quem tem endometriose tem endometriose inicial, desde que tratada. Um dos principais objetivos que eu tenho em relação à doença é estreitar esse período entre o início dos sintomas e diagnóstico, para evitar que a doença evolua. E a gente começa a ter cada vez mais mulheres tratadas precocemente, qualidade de vida preservada, potencial de gestação espontânea preservado, qualidade de vida sexual também. Então esse é o grande objetivo que eu corro atrás.
Bom, temos já todos os indicativos ou o grande método para fazer o diagnóstico dessas mulheres, que é uma consulta ginecológica bem feita, endereçada a procurar a doença. Isso é obrigatório. De uma forma geral, é isso que eu gostaria de conversar com vocês. O diagnóstico demora muito, é tardio, isso tem suas consequências. O atraso do diagnóstico leva à diminuição importante da qualidade de vida, alterações emocionais. Ela ficou muito tempo sentindo dor, sem saber o que é, e sendo bombardeada com a manha, vai parar, você não quer ir para a escola, ou o chefe falando que não quer trabalhar. Isso também, associado à dor, cada vez diminui a autoestima da mulher. Então a qualidade de vida emocional também diminui, a qualidade de vida sexual também, e a qualidade de vida como um todo é rebaixada. O diagnóstico tardio também leva à progressão da doença. Todas as consequências, como eu já mencionei, da progressão da endometriose para um estadio ou para um estágio avançado de doença grave. O que a gente faz então? Levar informação para todo mundo, para a população em geral, para os colegas ginecologistas. Opa, cólica menstrual forte, diferente daquela cólica que toma um remedinho e passa e vai tocar a vida, pensar na doença, ir atrás da doença. Como que a gente vai atrás? Perguntando em detalhes as queixas da mulher, fazendo um exame ginecológico detalhado, procurando no toque vaginal sinais de endometriose que não são difíceis de achar, fechando o diagnóstico e programando o tratamento para melhor qualidade de vida. Era isso que eu tinha para passar para vocês. A intenção desse bate-papo foi esse. Eu estou aberto, o canal está aberto a comentários, sugestões, perguntas. Dentro do possível a gente vai respondendo. E obrigado por assistir e até a